O certo é você se preparar, você criar algum tipo de estratégia. E aí sim você encara. Esse é o momento em que você coloca a sua coragem em jogo. Mas você não se taca de forma displicente, senão você tá morto. Bem-vindas, Mulheres V8, ao Mulher Pod, podcast feito por e para mulheres potentes como vocês. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Renata, da Tech One, que já vai se apresentar para vocês. Mas antes eu quero fazer um agradecimento super especial aos nossos mantenedores que fazem esse podcast acontecer. Peço vocês que acompanhem, nós vamos deixar aqui as redes sociais deles para que esse movimento continue crescendo e avançando pelo Brasil. E são essas empresas que fazem com que estruturas como essa aconteçam, com que convidadas estejam aqui também para participar conosco e com que vocês, mulheres, recebam esse conteúdo super bacana e você também acompanha lá nas nossas redes sociais quem são essas pessoas, quem são essas empresas e, é claro, durante o podcast a gente também vai abordar um pouquinho sobre elas. Então, vamos nessa, sem mais delongas. Meu nome é Eva Paiva, sou fundadora do Instituto Mulheres V8 e hoje está aqui comigo a Renata. Rê, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Espero que esse podcast possa inspirar mulheres, né, que assim como nós estão na indústria automotiva. E confesso que quando eu conheci o perfil da Renata, eu me impressionei bastante por ver uma mulher tão bem posicionada na indústria automotiva, né? E a gente está aqui para saber um pouquinho da história. Quem é a Rê, como que ela inspira as mulheres e também os homens e também todas as pessoas que estão à tua volta. E quem é também a Tech One, né? E Perfeito. Primeiro eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, de estar com você. Eu acompanho o grupo Mulheres V8 e eu falei isso para você na Automec. Eu fico muito impressionada com o nível de qualificação e de troca de informação que eu vejo ali. E eu acho isso emocionante, porque alguns anos atrás era muito mais masculino o mercado, não é? E não é um problema, eu não acho que seja uma questão de um preconceito, mas era um hábito cultural, né? Era um mercado mais masculino, de fato, e desconstruir isso leva seu tempo. Mas eu vejo que a gente está chegando numa velocidade muito alta, né? De 10 anos para cá, muita coisa mudou. E tem muita mulher muito qualificada ganhando um espaço muito importante dentro do mercado. E isso é muito bonito de acompanhar. Eu sou a Rê, da Tech One. Nós somos fabricantes de peças e acessórios automotivos. Nós somos os maiores fabricantes da América Latina. Eu trabalho com 28 países. Eu fiz a expansão para a Europa em 2018, quando me mudei para lá. A gente trabalha com desenvolvimento de peças. E eu venho de um mercado de desenvolvimento e de vendas de peças, mas um belo dia a gente enxergou a necessidade de fazer o desenvolvimento das redes sociais. E aí surgiu a ideia de eu entrar de frente. E deu muito certo e virou o maior perfil também de acessórios automotivos da América Latina. Mas e essa história começa onde? Onde que a Renata entra e acessa esse mercado? E como começa também a Tech One, né? Como que você acessa essa empresa já existia? Como que foi a tua entrada no mercado e por quê, né? Por que essa entrada? Acho que toda a mulher que atua no segmento automotivo, ela tem uma história, né? Uma história de entrada e às vezes ela é muito positiva, às vezes nem tão positiva assim, às vezes é por uma questão de necessidade. Qual é a história da Rê com o segmento? Eu trabalhava numa indústria de metais durante muitos anos. Já desempenhei muitas atividades na minha vida. Assim, eu já trabalhei na parte, eu já dei aulas, eu já trabalhei na parte de hotelaria, de restaurantes, já trabalhei com vendas e trabalhava com venda de metais, aviamentos e fazia fornecimento para lojas grandes como Animale, Folic, Totem e fazia desenvolvimento de peças metálicas. Até que eu saí desse mercado. E conversando com uma pessoa que eu conhecia e que era um amigo próximo, ele falou, se você vai sair daquele mercado, eu quero que você venha trabalhar aqui com a gente. Eu falei, ok, vou aí pegou conhecer. Uma boa mão de obra aqui, né? Essa mão de obra é qualificada, vem comigo. Foi uma coisa assim, quase que imediata. Ele falou, não, peraí, você vai sair do seu mercado, você vem pra cá pro meu.
E eu fui conhecer, embora sempre tenha me encantado a questão do carro, da direção, eu não tinha conhecimento sobre peças e acessórios automotivos, então era uma novidade para Tá. mim. Mas eu fui. Eu gosto de conhecer E coisas isso foi novas e mais ou menos em desafios. que ano? Há quantos anos mais ou menos você está atuando no segmento? Vai fazer 12 anos. 12 anos, então, já de segmento só no automotivo. Exatamente. Fechou. E aí eu fui e conheci e eu falei, pô, gostei muito da empresa. Vou entrar na parte. Eu quero entrar na parte de vendas. Inicialmente eles queriam me colocar lá na parte de comércio do exterior para fazer desenvolvimento de peças, falar diretamente com as fábricas. Eu falei, não, eu quero entrar para a parte de vendas porque eu gosto. E se eu conheço o produto, e se ele me encanta, e se eu acredito nele, faz sentido para mim, e eu consigo desempenhar um super trabalho nesse setor. Mas, naquele momento ainda, o mercado era muito diferente. Ah, sim, há 12 anos, e eu posso também entrar nessa tua afirmação, porque como meu pai era mecânico, eu cresci vendo a evolução do setor. E há 12 anos atrás, não. Primeiro que não tinha nem mulher trabalhando, eu acho, né? Era extremamente raro da gente ver mulheres trabalhando no setor. E segundo que eu acho também que quando tinha mulher trabalhando no setor, não tinha a mesma abertura que nós temos hoje, Não tinha. né? Eu lembro que no início, e eu comentei isso com você, eu me comportava muito mais como um homem do que como uma mulher. Porque uma vez eu cheguei, por exemplo, num dos primeiros eventos que eu vim em São Paulo e tinham muitos distribuidores homens sentados numa mesa e tinham concorrentes da empresa. E eu falei, caramba, eu tenho que dar um jeito de me inserir, né? Eles têm que me receber, porque a partir de agora eu preciso levar o material para todos esses lugares do Brasil e as empresas são representadas por homens, né? E aí, um dos concorrentes da empresa na época, que era uma empresa que hoje já ficou um pouco no passado, mas enfim, que na época era um concorrente, ele falou: Nossa, agora a gente não pode mais ficar à vontade, né? A gente não tem mais o nosso momento aqui, porque tem a menina aí no meio e não sei o quê, mas quando a gente estiver sozinho, a gente, tipo, fica mais confortável e tudo mais. E aí, como boa carioca, eu soltei um palavrão e falei, eu sou do Rio de Janeiro, então, tipo, quer falar M? Vamos falar. Vamos falar, porque a minha primeira palavra foi, inclusive, uma dessas feias. E aí todo mundo começou a rir. E aí eu falava, vamos beber uma cerveja e tudo mais, e acompanhava na cerveja. Mas isso pra se colocar. Pra criar rapport com eles. Isso. Era isso. Era pra eles se sentirem tão à vontade comigo como se eles estivessem com qualquer homem do mercado. E assim a gente foi desenvolvendo um trabalho. O diretor da empresa é meu marido, a gente casou. A gente começou a desenvolver um trabalho junto, muito conectada. Eu lembro que quando eu fiz minha primeira venda de R$1 milhão, ele olhou né? e falou, peraí. Essa mão de obra é boa mesmo, preciso pegar aqui pra mim? E ele falou assim, a gente não convivia, porque ele nunca ficava na empresa. Ah, sim. Então era muito Mas difícil diante de uma esse venda contato. dessa, quem é essa pessoa? Exatamente. Aí a gente começou a se aproximar, porque a gente pensava, cara, mas e se a gente fizer planejamento de viagem juntos com poder de negociação e desenvolvimento de produto? Claro. E aí a gente agendou algumas viagens assim e o negócio fluía de um jeito que ele falou, meu Deus, agora eu não tenho mais produto. Porque a gente passou do limite do que a gente tinha para vender. E eu falei, agora a gente vai arranjar. E essa técnica de venda, ela vinha da onde? Tu acredita que isso é um dom natural teu? Não, eu comecei a trabalhar com venda aos 15 anos de idade. Por uma necessidade, minha mãe estava doente e ela passou por vários problemas de saúde ao longo da vida. E aos 15 anos as coisas estavam muito apertadas em casa. Então eu falei, ok, eu tenho que achar uma oportunidade. Mas era muito difícil dar emprego para uma pessoa de 15 anos, ainda mais lá atrás. Exato. Algumas empresas falavam assim, poxa, quando você tiver 16, você volta. Só que eu não tinha como esperar um ano mais. Eu precisava muito daquele dinheiro.
para ajudar em casa. Aham. Então, eu fui numa empresa, numa loja lá na minha cidade e pedi uma oportunidade e nada deles me retornarem e eu falei assim, não, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Liguei para eles e falei, olha, eu fui selecionada, porque eu fiz o processo e tudo mais, e eles falaram assim, olha, você é super querida. A gente achou engraçado, eu tirei uma foto da carteira de trabalho com um sorriso de orelha a orelha. E eles falaram, cara, é a foto de currículo e de carteira de trabalho mais fofinha que a gente já viu. Mas infelizmente a gente não pode te contratar ainda, a gente não contrata pessoas de 15 anos. Eu falei, puxa vida. E agora? Lascou. Na manhã do dia seguinte, eles me ligaram e falaram assim, oi, tudo bem? É a Renata, o pessoal da Estação das Artes? Eu falei, opa, tudo bem, sou eu. Renata, as 2 pessoas que a gente selecionou não vieram, só que a gente não tem hoje quem entre aqui no serviço. Você pode vir? Você ainda tem interesse? Nossa. E eu falei, tenho, claro, eu tô indo. E eu não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus naquele dia, mas a loja ficava mais ou menos 30 e poucos minutos da minha casa. Eu botei a primeira roupa que eu vi e fui correndo. E fui. Gente. E ali fiquei por 2 anos e qualquer coisa, até que me surgiram outras oportunidades. Aham. Então, foi assim que começou a minha vida com vendas. Que eu acho que é uma profissão muito bonita e muito importante da gente desenvolver. Porque a Com gente certeza. tem uma flexibilidade de trabalhar e atuar em vários mercados. Uhum. Embora eu tenha trabalhado em várias empresas de vendas, eu não me considero uma boa vendedora. Eu me considero uma pessoa persistente e boa em passar informação quando eu acredito em alguma coisa. Exemplo, se você me coloca hoje para atuar numa empresa que tem um produto que eu desacredito, eu sou incapaz de colocar esse produto para girar no mercado. Eu concordo contigo. Eu acho que para algumas pessoas a venda está atrelada com a crença naquilo que se vende. Para algumas pessoas, porque tem outras que independente que navegam bem em qualquer mar. Navega e às vezes ela vende algo que não acredita. E isso é uma coisa que, por exemplo, é de pessoa mesmo. Quando eu comecei todo o projeto, que na época se chamava Gaúchas Car, era bem regional mesmo, e a gente começou com o nosso primeiro patrocinador, o nosso primeiro mantenedor. E era uma empresa que eu sempre acreditei. E depois e aí veio o segundo, veio o terceiro. Hoje nós estamos em 8 empresas, né? E todas essas empresas eu acredito não só no produto, como no trabalho e na equipe de empresa que trabalha lá dentro, sabe? Nas pessoas que estão lá. E já recusei a oportunidade que veio. Já recusei a oportunidade de ter uma empresa como mantenedora, né? E aí isso auxilia em tudo que a gente faz, mas por não acreditar no produto ou não acreditar na empresa. Por quê? Porque ela não acredita em mim. Sim. Então, se você não acredita no que eu faço, não tem por que a gente ter uma relação, né? Eu acho que vários comportamentos e perfis são válidos, né? Uhum. É interessante que uma pessoa tenha a facilidade de vender hoje um lenço de papel e amanhã um feijão e amanhã um feijão de outra marca ainda que não seja o que ela come, né? Eu acho muito legal essa habilidade. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho. Eu lembro que em um determinado momento da minha vida eu trabalhei numa empresa de roupas. E uma das vendedoras, que era muito reconhecida no Brasil, ela recebeu um troféu numa convenção da empresa, porque ela vendia muito e ela fez uma venda que virou um marco na empresa, que foi o seguinte: uma senhorinha muito, muito idosa entrou na loja e falou que precisava de uma batinha para o batizado da neta dela. E ela falou, eu tenho uma linda que a senhora vai amar. E ela pegou uma camisa adulta que tinha um bordado, porque aquela loja não era infantil. Ah, gente. E falou, esse é o vestidinho perfeito para sua neta. Porque era menorzinho? Não, porque era uma camisa PP. Ah, tá. Entende? Ou seja... Era branca, tinha bordado, mas era uma camisa de mulher, não era um vestido de criança. Gente... E aquilo para mim não fazia sentido nenhum. Enquanto ovacionavam aquilo e aplaudiam e falavam, cara,
ela conseguiu extrair ali uma oportunidade num lugar onde não tinha. E eu falei, cara, pra mim isso é Depende do ponto de oportunismo, vista, né? Uhum. sabe? Eu não me Uhum. sentiria bem. Eu falaria, senhora, você tá na lojinha errada, mas olha, você pode encontrar ali na esquina. É porque eu acho que a gente ganha de outra forma, né? Eu me Eu sentiria muito acredito desconfortável que naquela. vem outro cliente e ali a gente ganha também. E isso acontece muito no nosso segmento. Tu não acredita? Ou melhor, tu não percebe que por vezes determinadas empresas, determinados posicionamentos, eles vendem tudo a qualquer preço, a qualquer custo. Recentemente tu teve um caso com a Tech One de uma empresa que estava colocando que era fabricada pela tua, não era? Não teve Sim, uma tenho situação assim? alguns Ou casos. seja, é alguém querendo vender em cima do teu produto algo que não é. Até seria interessante daqui a pouco tu aproveitar esse espaço para dar uma breve explicação e atrelar isso ao que a gente está falando. Eu acho que cabe aqui, né? É muito interessante porque eu acho que isso aí engloba muitas coisas, né? O marketing atual, a estratégia de marketing, o que que ele vem se tornando e o que que ele deveria ser, Uhum. né? Existe uma coisa chamada 8 to 8 no marketing, que é o caminho mais saudável e promissor que existe hoje no marketing, que é o human to human, é humano para humano. Uhum. Grandes empresas no planeta já adotam esse comportamento, como por exemplo a IKEA, que é um dos maiores vendedores e fabricantes de móveis do planeta e de coisas de casa, como se fosse uma Tok-Tok Tá. gigantesca. A IKEA criou o Co-Created, que é o consumidor criando móveis e sugerindo móveis para que eles fabriquem. Nossa, que bacana. Na Amazon ou no Mercado Livre você tem o review dos consumidores falando se aquilo ali vale a Fez pena, se é sentido. bom ou se não. Existem empresas de comidas, a Whole Foods nos Estados Unidos, que faz também esse approach junto com o consumidor. Uhum. Então, a Movida, inclusive, interessante, super interessante, porque eu hoje peguei um caso de 8 to 8 aqui com uma pessoa que eu estava conversando, que ele Uhum. falou, olha, eu aluguei um carro essa semana na Movida, aqui em Porto Alegre, Aham. e eu passei da velocidade. Aí ele falou, e eu já recebi um alerta aqui deles. E eu falei, sério, cara? Putz, que mole que você deu. E ele Uhum. falou, sim, olha aqui. E o alerta deles era o seguinte: vimos que você passou um pouco da velocidade, mas a sua segurança é super importante para nós. A gente gostaria de pedir para que você andasse dentro dos limites pela sua vida e pelas regras que a gente tem Ou aqui. seja, Olha a humanização disso. humanização de uma puxada, uma bela puxada de orelha, Uma né? puxada de orelha humanizada, Com falando a sua certeza. segurança é muito importante para nós. A Com gente viu que você certeza. passou um pouco da velocidade. Eu não sei o quanto ele passou, Mas enfim, mas enfim, independente. é interessante. E o marketing, ele deveria e ele tem que se tornar isso cada vez mais. Uma preocupação com o consumidor como um ser humano. E não como um ser que te traga oportunidade. Porque a oportunidade, quando você pega um cliente e usa ele como uma fonte de oportunidade única para extrair o máximo que você pode numa única ação, você usa ele de forma oportunista. E é um Com cliente que não certeza. volta, né? Com certeza. E infelizmente o marketing atual com as redes sociais faz muito isso. O oportunismo, o excesso de informações criadas e inverídicas, né? A criação de ganchos e de storytellings absurdos para tentar vender produtos, Vender tudo a qualquer preço, né? o que é ruim, né? Não deveria ser por aí. E como a gente teve um crescimento muito expressivo nos últimos anos, né? Como a gente atingiu esse status na rede social tão grande, empresas começaram a fabricar produtos e colocar o nosso nome na embalagem. Então eles colocam um By Tech One. Com certeza. E é um completo absurdo. Hoje mesmo eu peguei mais um caso de falsificação. Mas a gente tem, Nossa. por exemplo, loja oficial no Mercado Livre que ajuda e blinda, porque ali dentro de uma loja oficial eu consigo colocar players que são autorizados para que façam vendas seguras para o consumidor que quer Entendi. equipar o carro e não quer, claro, correr o risco de comprar um produto falsificado. Mas tem uma galera que não se preocupa, né? A preocupação é o preço. E às vezes por uma diferença de 5, 10 reais,
ele acaba comprando de qualquer vínculo, né? Qualquer canal de venda, na verdade, desde que seja mais barato. Então ele não se importa muito se aquilo ali vai ser falsificado ou não, ou alguma coisa do tipo, né? Isso acontece. Eu acho que isso deve acontecer no mercado de quem trabalha com mecânica também, né? Ser trocado por centavos é uma coisa Isso, eu muito digo comum. porque realmente esses aspectos que a gente está abordando aqui acontece tanto para o pequeno negócio quanto para a indústria de peças de reposição. Eu acho que acontece para Eu acho todos que os acontece para mercados. todos. Então, tem aquele cara da oficina mecânica que ele monta um orçamento para vender tudo a qualquer preço, a qualquer custo. Ele tem o que baixa... ele baixa todo o orçamento dele para se enquadrar no cliente, para pegar o cliente que é de outro. Então, ele dá um jeito de vender. Ele faz como a pessoa da camisa branca, né? Ele dá um jeito de vender. Ele se torna oportunista e faz a venda. E na indústria como um todo, então, mesma forma como tem a questão da falsificação, outras empresas também têm. Isso é um debate muito grande, né, entre a indústria. E a questão é o que aqueles que não acreditam nesse formato de venda podem fazer. Né? O que nós estamos fazendo? Acreditando, por exemplo, num marketing humanizado, acreditando naquele puxão de orelha que também vem por humanização, né? E, por exemplo, isso até me faz pensar um pouco aqui sobre como a Rê e o esposo, né? E como que é o nome do esposo aqui? Rodrigo. É o Rodrigo, então pronto. A Renata e o Rodrigo, 2 com R, né? Renata e o Rodrigo. Vocês construíram esse avanço da Tech One juntos, Sim. Né? Eu acredito que sim. E também assim como os princípios e valores. Porque eu de longe sinto princípios e valores da Tech One, né? Sim, então, são muito fortes pra gente. São inegociáveis. Algumas coisas são inegociáveis. E tu deixa isso muito claro em pequenos detalhes, às vezes em vídeos, em Reels, ou até mesmo no stand lá da Automec, para quem pôde passar. Eu, Eva, como sou muito analista, né? Como eu trabalhei muito tempo com planejamento empresarial e continuo atuando, eu via justamente isso, alguns aspectos que já deixavam claro ali a proposta que vocês acreditavam, né? E eu queria perguntar essas duas coisas assim, como que foi essa construção de vocês, que é um pouquinho onde a gente estava ali, a gente, né, abriu aqui um parênteses, digamos assim, mas essa construção, porque daí começa em casal, né? Vocês decidem alavancar juntos, e como foi essa construção de vocês e essa construção de empresa, de quem está avançando, de quem está explorando o mercado, quem está crescendo. Como que foi isso para vocês? Como que foi esse avanço? Tanto em casal, porque a gente tem muitas mulheres que nos acompanham aqui que vivem em casal, e lá na comunidade é um dos principais assuntos, o quanto é difícil trabalhar com o meu esposo, o quanto é difícil trabalhar com o pai, que é uma relação também muito forte, né? Sim. Já tem outras que o relato é, nossa, pra mim é maravilhoso, pra mim dá super certo, né? Mas o fato é que algo me diz que existem aí. Eu trabalhei com meu pai durante muito tempo e, assim, foi desafiador. Entretanto, maravilhoso. Foi uma das melhores oportunidades que eu tive na vida, trabalhar em família, justamente por estar em família, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de ti, assim, dessa jornada aí, que possa também trazer alguns insights para essas mulheres que estão ouvindo. Eu acho que tudo que nos desafia nos desenvolve também. São 2 Ds, né? E a empresa foi criada pelo Rodrigo. O Rodrigo tem paixão por carro também. Nós dois temos paixões por carros, mas temos paixões diferentes. A gente valoriza coisas diferentes. Olha só. E nós somos pessoas muito diferentes. Vamos começar por signo. Adoro signo. Qual é o teu signo? Você sabe que se você me perguntar o do Rodrigo, eu não faço a menor ideia. Sério? Eu sei o meu porque me disseram quando eu era criança. Mas Olha eu não só. sei signos. Sério. Que interessante. Ele é de novembro. Agora, início de novembro. Eu tô sem meu celular aqui, mas a gente vai pegar depois e colocar na descrição do vídeo. Signo do Rodrigo. Eu não faço a menor ideia. Vamos deixar o dele, ó, vai ficar curiosa. Somos dois desconectados, assim, com isso. Mas somos 2 pessoas que temos algo em comum. A gente se esforça muito. A empresa foi criada por ele.
Ele é um cara extremamente inteligente. O Rodrigo é uma pessoa admirável, assim, não só por mim, assim. Ele é um cara que marca pessoas que conhecem ele. Dá gosto de ouvir Rodrigo falar. Quando eu comecei a desenvolver um trabalho muito forte nessa parte de vendas e a gente resolveu se unir para fazer esse trabalho junto com o desenvolvimento de produto, isso começou a dar um resultado muito legal na empresa. A gente resolveu, nesse momento em que a gente estava com um volume grande de vendas, trazer pessoas muito boas para ocuparem cadeiras ali dentro da empresa, porque é aquela coisa, Legal. se a gente tá sozinho dentro de um negócio ou se tem poucas pessoas, a gente não estava sozinho naquele momento, ele já tinha uma estrutura, mas era uma estrutura muito menor. Que, aliás, ficava 100% no Rio, eu lembro que tu me comentou. Sim, exatamente. 100% no Rio. Ele já tinha uma estrutura, mas quando você faz muitas coisas no seu próprio negócio, você vira um gargalo do seu próprio negócio. A gente acaba viciando o olhar também. A gente não consegue ter uma amplitude. Sim, e é legal você ter pessoas que fazem coisas melhor do que você em outras áreas complementares da sua empresa, porque ela traz outras visões, ela agrega valor de outra forma. E você consegue crescer de uma forma... É mais ou menos como quem faz um bolo, né? A pessoa faz um bolo e ela é muito boa e o bolo é muito gostoso, mas ela tem uma limitação do que ela consegue produzir de bolos. Se ela quer crescer, ela não vai conseguir se multiplicar e fazer um esforço absurdo, porque ela vai parar de viver. E ainda que ela pare de viver, ainda que ela trabalhe todos os dias produzindo bolo, chega uma hora que não tem mais horas no dia dela. Não tem. O único jeito dela expandir a empresa dela de bolos é tendo outras pessoas que façam um bolo tão bom quanto dela, ou até melhor. Então, a gente tem que ser menos centralizador, né? E trazer pessoas que sejam capazes de multiplicar aquilo que a gente faz em áreas diferentes. Então, a gente começa a treinar pessoas muito qualificadas, trazer vendedores com muita bagagem, caras com experiência de montadoras, pessoas grandes de mercado para se juntar com a gente. E a gente, nesse momento, por exemplo, meus vendedores, eles têm treinamento tributário. Olha só. Eles não aprendem só técnica de venda, porque o vendedor que só tem acesso a preço e a produto, quando ele é pego numa situação de aperto de um cliente, que muitas vezes coloca ele na parede, a primeira coisa que ele faz é entregar um desconto. E aí ele vira um fechador de pedido com base em desconto. É um orçamento tal na sua oficina, mas o fulano fez tanto e você espreme. E se você não é muito treinado para entender todas as oportunidades que você está trazendo para aquela pessoa, você cede aquele desconto, porque você não quer perder aquela venda, ela é importante para você. Então, os nossos vendedores, eles têm treinamento de eletrônica, eles têm provas, eles precisam estudar, eles são obrigados a estudar. E não por uma questão de que eu quero que eles façam isso pelo meu crescimento. É porque se eles não fizerem isso, eles vão ser apanhados de calça curta em algum momento. Por falta de informação. E eles mesmos não vão se desenvolver. Profissionais, né? É o desenvolvimento profissional deles que está em jogo também. Então, a gente começa a trazer uma equipe muito qualificada. A gente ensina da parte tributária por quê? Porque se ele não entende os custos de operação, de logística e tudo mais, ele não tem noção do preço que é saudável para a empresa. Não, e até mesmo questionamentos do próprio cliente, né? Como, por exemplo, o cliente vai comprar de fora do estado. Bom, vou ter que pagar diferencial de alíquota. Boa parte dos clientes não sabem disso. Exato. E aí, quando vai indagar, se porventura o cliente sabe, ele indaga o vendedor, e o vendedor fica aqui, não sei, pois tenho que ver, tem que ver no financeiro, exatamente. E isso trava a venda, né? Então, se o cara já tem ali todas as informações, acelera todo o processo. A chance de vender, porque toda venda ela é emocional. Mesmo que para outra empresa, né? Ou seja, sim, ela envolve emoção, ela envolve oportunidade. Ou seja, é ali, é agora, esse é o momento, fecha. Deixou passar, deixou esfriar, deu tempo, de repente, para ver outra empresa, para ver outro negócio. Né? Você deixa uma porta ali, uma janelinha aberta. É importante. Então, qualificar a pessoa,
atividade para a qual ela foi Atividade fim. da atividade fim é muito importante para o crescimento do negócio, porque afinal de contas, essas pessoas que estão associadas à sua empresa, sejam PJ, sejam pessoa física, né, que está ali como CLT, elas são os mensageiros da empresa, da marca, né? E se elas não tiverem noção do que é bom para a empresa e para a marca, toda a organização sai prejudicada. Todos Com nós. certeza. A gente não fala, e o Rodrigo é a pessoa que mais fala isso. Ele fala: eu não sou o CEO, eu sou uma das pessoas que a Tech One emprega. E eu sirvo ao meu empregador. O meu empregador é a Tech One. Não é a minha vaidade. Então, é a ele que a gente agradece. Não é, a gente não agradece ao meu esforço, Renata, na rede social, porque eu tenho engenheiros que trabalham junto comigo e que me ajudam. Se eles não fizessem... Porque por trás da Rê que tá ali na frente... Tem toda uma engrenagem. Tem toda uma engrenagem acontecendo. Eu sou um parafusinho, sabe? Então a gente monta essa equipe muito qualificada e a gente dá um boom muito grande também, principalmente na pandemia. Por qual motivo? Uma das grandes, eu acho que um dos grandes receios de todo dono de negócio é o momento de dificuldade. Se você tem uma instabilidade política, se você tem uma campanha eleitoral que você não sabe para onde aquilo vai caminhar... Uma crise financeira a nível nacional... Uma pandemia que foi algo que a gente ainda não tinha vivido. Então todo mundo pensou naquele momento, todos os meus concorrentes pensam naquele momento. Cara, o mundo parou. E segura. Segura a produção. Ao invés de tracionar. A gente falou, cara, investe tudo. Vamos pro all-in. Bom, aí a gente entra num perfil de empreendedorismo, empresários, que é o perfil de arriscar mesmo. Exatamente. Foi Mas arriscar com uma certa consciência, assim. A gente estuda sobre aquela atitude que a gente vai tomar. E a gente entende que algumas coisas no mercado não podem parar. Existem bens que são supérfluos, mas a pessoa que tem um carro, ela sempre vai precisar consertar o carro. E o carro não vai parar. Não vai parar. O carro não vai parar. Mesmo que a pandemia durasse... Mesmo que a pandemia durasse... 5 anos, em algum momento uma lâmpada de farol ia queimar. O mercado não ia morrer ali. As pessoas não iam nunca mais dirigir. Talvez outros mercados morressem. Talvez estabelecimentos de determinados tipos de comida morressem. Mas peça de carro é item essencial. Mas a boa parte da indústria acabou justamente retraindo. Exatamente. E aí, nesse momento, a gente vai para um all-in muito forte e a gente, hoje, num ano, tranquilamente, depende, são mais de 1.000 produtos em linha. Mas, por exemplo, lâmpada halógena, lâmpadazinha amarelinha, 15 milhões de lâmpadas. Aquelas que num ano fácil vendidas. Só de uma das linhas dos 1.000 produtos. Nossa. Então, tem uma coisa muito legal, assim, da minha vida. Eu e Rodrigo temos coisas muito diferentes e muito parecidas. Mas que foi muito interessante, que eu vivi com meu pai. Meu pai, ele saiu da vida na cidade e foi morar no campo, porque ele decidiu, depois que se aposentou, era advogado, perito federal, e decidiu viver sem luz elétrica. Ok. Quando eu tinha 5 anos de idade. Tu tinha 5? Eu tinha 5. Não foi recente. Não, eu tinha 5 anos e meu pai falou, eu vou me reconectar agora com a natureza, já trabalhei, já me aposentei, já executei o que eu queria, e agora eu volto pra natureza. E ele foi morar num lugar, no meio do mato, num vale, numa montanha em Minas Gerais, sem luz elétrica, e lá ficou por 25 anos. Mas aí a família... A família se dividia. Eu ficava um pouco com a cidade, com a minha mãe, porque eles se separaram. Minha mãe não aguentava aquela ideia daquela vida. E meu pai queria aquela vida. Enquanto a minha mãe me levava para comer em restaurante legal, enquanto ela ainda não tinha quebrado, naquele momento em que eu entro para pedir emprego na adolescência, o meu pai me dava o que tinha no carro, tipo um frango assado de padaria, só que ele me dava a flanela suja do porta-luva dele e falava, te vira com esse frango. E era assim, eram realidades muito distintas. Vê como isso te moldou também, né, Rê? Sim. Porque tu tem duas características bem fortes, né? Tu tem meio que essa vai, te vira, e essa bem
aparentemente, pelo que tu comentou aqui, mais estruturada, mais definida, não? Ou Sim, é interessante porque São justamente tem dois um mundos, né? acontecimento com meu pai que foi muito interessante, muito marcante na minha vida, que foi o seguinte. A gente acordou e a gente caçava e plantava e pescava o que comia quando eu Aham. tava junto. Então, né, ele não tinha geladeira, claro, porque ele não tinha luz elétrica. A gente tinha que caçar se a gente quisesse comer algum tipo de alimento de proteína naquele dia. Sim. E a gente foi pescar, e eu era pequena ainda, e eu vim, sabe aquelas botas assim de campo que são Uhum. de Mais molinha ali. látex, cano longo, porque tem Uhum. cobra e essas coisas. Eu fui pra beira de um rio, num lugar no meio do nada, e eu saí correndo. Meu pai era uma pessoa muito rígida. E eu saí correndo, sem agressão nem nada, mas ele era rígido, assim, ele não Uhum. fazia Uhum. carinho, não falava essas Sim, coisas. sim. E eu lembro, eu acho muito legal essa história e eu conto ela e eu revivo ela. Eu saí correndo em direção à água, de um lago, pra me banhar, de um rio. Falei, que maneiro, não sei o quê. E Uhum. tirei a roupa, fiquei só de biquíni e corri com a bota. Na beira do lago, na beira do lago, tinha uma espécie de uma areia meio lamacenta Que que afunda. afunda. Uhum. E eu fui correndo. E eu me taquei e a bota começou a ficar Afundou, presa. caiu. E eu comecei a meio que me mexer mais rápido, mais rápido, Uhum. mais rápido. E eu começo a perceber que eu tô ficando mais presa e eu não consigo sair. A bota tá já prendendo lá no fundo. Aham. E me dá aquele desespero, né? E eu grito, pai, pai, me salva, socorro. E ele vem, calmo, pleno, com o boné dele, agacha perto de duas pedras, assim, meu pai agachava muito. E ele agacha perto dessas duas pedras e fala assim: deixa eu te falar coisas importantes para você levar para sua vida. A primeira coisa, quando você tá na M, quanto mais rápido e desesperado você se move, mais você afunda. Você tem que ter uma estratégia no momento de dificuldade. Segunda coisa, nunca mexa o segundo pé se você não sentiu que o primeiro estava firme o suficiente para você não afundar. Caraca, eu peguei essa pra mim, hein? Cheguei a me emocionar aqui. Sabe? Aquilo me marcou muito. Cara, que forte. E eu falei assim, Quantos anos você tinha mesmo? 7 anos nessa época. Ele se mudou pro sítio quando Pra eu tu ver tinha como 5. realmente isso. Me marcou É, eu fiquei na muito. dúvida se foi logo com 5 ou se foi um pouquinho depois. Não, foi um pouquinho depois. Isso Aquilo me marcou muito. E ele falou, entendido? Eu falei, sim. Ele falou, ok, então agora vamos dar um jeito de te tirar daí. E aí eu saí. E eu brinco que eu sou uma pessoa que cai pouco. Eu sou uma pessoa que tropeça pouco. Porque tu tem. Eu tenho a crença em mim muito forte, que ele me ajudou a construir, de que eu sou capaz de fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Eu tenho realmente essa crença e eu tenho dificuldades de ter limitação, né, inclusive. E faço acompanhamento Somos psicológico duas. para construir essa limitação na minha cabeça. Porque a gente acha que vai dar tudo certo, Que a vai gente dar conta de consegue tudo. 100%, né? Exatamente. Então, essa é uma característica legal por um lado, mas também é uma limitação que nem mesmo eu consigo Porque a enxergar. gente não se coloca limite e isso acaba, por vezes, até nos machucando, nos prejudicando, essa falta de senso de limitação. Não Exatamente. sei você, mas eu sim. Sim, a mim também afeta. Mas o lado positivo é que eu, de certa forma, me sinto capaz. Eu sei que eu preciso agir, mas eu sei que eu preciso agir com estratégia para que aquilo dê certo no final. Ou seja, só dá o segundo passo quando o primeiro estiver 100% seguro. Exato. Tem uma frase que eu não gosto que diz: se tiver com medo, vai com medo. Como assim? Você morre. Se um bichinho sai da toca num momento em que ele não se sente preparado, ele é comido por um predador, não é? Uhum. Não é correto na natureza que você se taque totalmente despreparado. O certo é você se preparar, você criar algum tipo de estratégia. E aí sim você encara. Esse é o momento em que você coloca a sua coragem em jogo. Uhum. Mas você não se taca de forma displicente, senão você tá morto. Em qualquer coisa que você faça, não é? Ou seja, o quanto isso vem ali do que a gente estava falando, do avanço que vocês deram justamente na Covid. É quando alguns retraíram,
vocês tracionaram, mas com certeza com estratégia e Exato. sabendo que o segundo passo é porque o primeiro já estava bem freado, ou seja, a gente já está aqui. Exato. Mesmo correndo risco, o risco ele foi calculado no mínimo 80%. Porque aí a chance de erro, a margem de erro fica em 20%. Ou seja, a perda é muito pequena. Mas o que acontece nos grandes casos, principalmente no Brasil, com a queda, as falências, e tu comentou aqui atualmente teve a falência, né? Então, Sim. acho que às vezes é até um despreparo disso. A gente não é educado também. A gente não recebe educação financeira. Não recebe educação financeira e não recebe o principal, essa educação emocional. Porque às vezes a gente acha que a pessoa que ela é ríspida, ou que a pessoa que ela é... ou a pessoa que ela é, assim, mais rústica, digamos assim, né? Ela tá sendo ruim com a gente. Quando, na verdade, ela está nos dando uma boa ajuda, né? E eu digo isso para meu pai também. Meu pai nunca foi, assim, rústico ou alguma coisa mais fechada, assim. Mas também ele não tinha aquela coisa do abraço, do carinho, essa coisa nesse sentido, sabe? Mas ele trouxe junto com ele muito ensinamento. Muito ensinamento E o pai tinha oficina pequena na frente de casa e a gente passava... não dificuldade, mas, por exemplo, eu acabava usando a roupa dos meus irmãos, ou o pai, às vezes, a gente queria alguma coisa, ele não tinha como dar, né? Então, e eu achava realmente que a oficina não era coisa pra mulher justamente por causa disso. Eu ficava pensando, pô, meu pai passa muita dificuldade vivendo de oficina, a gente sempre cresceu com dificuldade. E, além disso, não é um negócio pra mulher, não tem como ser mulher aqui, como crescer com isso, né? Então, a partir daí, eu penso que aquilo ali não era pra mim, que aquilo ali também não é nem profissão. Né? Mas hoje, olhando com a consciência, com os olhos que eu tenho hoje, eu vejo o quanto eu aprendi e me desenvolvi por ter crescido com uma oficina na frente de casa. Não por ser só uma oficina, né? Mas porque o meu pai entregava eu tinha esse acesso ao meu pai todos os dias e o quanto ele me deixava de ensinamentos, sabe? Que a gente falou assim, do meu pai se abaixar, o meu também, sempre que a gente conversava, ele fazia o possível para fazer esse rapport com nós, assim, né? E ele não nos poupava dos ensinamentos, ele não nos poupava de crítica, e até hoje ele é assim. Até hoje ele é a pessoa que não poupa, mas tanto pro lado bom quanto pro lado, entre aspas, ruim. Mas é aquele que sabe, que acredita, não, tu consegue, tu só tem que, né? Sim, claro. Um pouco mais aqui. E o quanto isso passa pros nossos filhos também, né, Rê? Hoje tu tem 3 maravilhosas, né? Tenho 3. Então a gente falou aqui um pouquinho sobre essa parte de estruturar a empresa, de seguir com um relacionamento, né, construindo, e o quanto mesmo tendo diferenças acaba conciliando isso, né? Eu acho que a gente concilia porque existe um respeito e admiração muito fortes. E isso é a base de qualquer relação, seja de trabalho, seja uma relação dentro de casa. O Rodrigo tem muita admiração pelo meu trabalho e eu tenho muita admiração pelo trabalho dele. E a gente, de certa forma, cuidar de partes diferentes da empresa faz com que o nosso trabalho já não se cruze tanto da forma como se cruzava lá atrás, né? É difícil você conciliar uma relação de estar muito tempo com a pessoa em casa, estar com uma pessoa para dormir na cama e ao mesmo tempo ter que tomar decisões em conjunto todos os dias, sendo que são 2 seres diferentes, com bagagens e experiências e personalidades diferentes. Então, em algum momento, isso pode dar um conflito, a tendência é essa. Mas esse choque... Mas eu acho que pode se dividir dentro do negócio, sabe? Se cada um organiza, olha, eu cuido da sala, você cuida do quarto, né? E eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que eu, mas eu dou conta da sala, você dá conta do quarto, e junto a casa vira uma unidade limpa e bem cuidada. Então, se a gente consegue separar um pouco disso, eu acho que é só uma questão organizacional. A gente consegue maior rendimento naquilo que você é muito boa, pega você para fazer na empresa e elenca as suas atividades ali naquilo que você tem maior habilidade. E no que ele tem maior habilidade, que ele faça. E que a gente não se sinta vulnerável. Nossa, mas ele tá tomando aquela decisão. Não, ele é bom naquilo. E eu vou tomar essa decisão aqui porque eu sou boa nisso aqui.
e juntos a gente vai crescer. Uhum. Essa é a nossa filosofia, assim. E isso de fato acontece, né? E acontece junto com esse conciliar da família. Porque, por exemplo, hoje você tá aqui no Brasil faz uma semana, né? Sim. E aí tem as 3 menininhas que estão lá, né? E ele tá cuidando. E ele tá cuidando. Então, assim, como que é essa questão também de maternidade, né? Tu comentou comigo, a tua mais velha tem 14 anos, ou seja, são 14 anos de trabalho, 14 anos da primeira filha, e aí depois a segunda, e agora a terceira. E, gente, para uma mulher, né? Hoje as pesquisas elas indicam que na indústria automotiva a gente representa 18% do PIB nacional, o que é um número bem expressivo. Mas dentro desse número da indústria, apenas 17% são mulheres, né? Ou seja, é um número pequeno, de 100%, apenas 17%, e ainda desses 17%, apenas 6% são mulheres a cargo de liderança. Ou seja, o quanto é quase que improvável que mulheres cresçam. E eu tenho aqui para mim que é muito mais pesado, talvez, a gente, porque a partir do momento que vocês são um casal e vocês tomam a decisão como casal na empresa, tu és a sócia e está junto com ele, né? E isso tem um peso muito maior, né? E vindo atrelado, é diferente, por exemplo, daquela mulher que ela é CLT e ela vai buscando o lugar dela na empresa. Tem muitos desafios, tem, mas ainda assim ela tem uma limitação diária, uma limitação frente à empresa, uma limitação de resultado. Ela não precisa se preocupar com o todo da empresa, diferente de um proprietário, que é o teu caso. Então, sendo proprietária e vindo a questão da maternidade, e ela veio 3 vezes, eu Eva, olhando aqui, uma tendência forte de algumas mulheres seriam: vou ficar em casa, a empresa está bem colocada, já fiz um belo trabalho até aqui, como por exemplo, poderia ser, e agora eu vou me dedicar 100% para a maternidade, ou até porque já estamos na segunda, entramos para a terceira, por exemplo, talvez na terceira. Como é que foi essa questão, sabe? Eu acho que, de fato... E como que é, né, até hoje? Talvez fosse um caminho um pouco mais óbvio e aparentemente mais fácil. Para mim, eu já digo que não é fácil. Eu acho o trabalho de uma mãe uma coisa muito difícil. Eu acho que era muito mais fácil a minha vida CLT do que a vida de mãe e de uma pessoa que lidera. Isso. Eu não falo de uma liderança coletiva tão grande, porque assim, embora hoje a gente tenha uma estrutura organizacional gigantesca, Um número e a gente expressivo no tem mercado também. e a gente tem muitos colaboradores, a gente impacta milhares de famílias, a gente tem colaboradores na China, a gente tem laboratórios na China, a gente fornece e desenvolve peças para a África, a gente trabalha com empresas no Canadá, a gente fez Sema Show em Las Vegas, eu fui com os 2 bebês pro Sema Show. Sério? Insana. E com 20 homens do meu lado, e eu falei, eu vou pro Sema, eu levo os bebês, eu chego em casa, eu faço a comida pros 20. Olha que maluca, é isso que eu falo da falta de limitação, tá? Isso aqui é um defeito. Eu acho que tu tem mais falta de limitação que eu me tremo toda de tanto café e Red Bull que eu tomo. Também. Eu sou do Red Bull, não sou do Monster. Mas eu faço bastante exercício, então tá eu bom. compenso, tô cuidando dá da pra saúde. Compensar, isso aí. Hoje em dia eu faço, eu me obrigo a fazer como uma espécie de um remédio, porque eu não quero nenhuma forma de dependência no futuro. Claro que acidentes acontecem, mas se eu puder evitar, né, para que eu tenha liberdade, independência e para que eu não seja um peso para as minhas filhas, é isso que eu quero. Então, o exercício físico, ele é diário na minha vida, como se fosse uma dose de remédio ou de água. A mesma coisa. Não importa, mesmo que eu não tenha um tempo para ir para uma academia, eu tenho 15 minutos para olhar um vídeo no YouTube e saltar dentro de casa uma corda, mas eu tô contribuindo para o meu futuro. Excelente. Então, talvez para algumas pessoas o caminho da casa seja um pouco mais fácil. Para mim é muito difícil ficar só em casa. Por quê? Porque eu acho muito difícil lidar o dia inteiro administrando questões emocionais de crianças. Eu amo as minhas filhas e eu me desenvolvo muito por elas. Mas você administrar a briga e cuidar de uma casa e gerir... Cara, é um trabalho, é um trampo do caramba.
que muita gente não tem noção de como isso consome o emocional de uma mulher. Não. Isso acaba com a nossa raça. Acaba. É muito difícil. É. E a gente pode fazer tudo muito, muito certo e pode dar muito errado, porque eles têm a individualidade deles e pode ser que no caminho eles escolham um caminho ruim porque eles quiseram. E naquela ansiedade ou naquela consciência, às vezes até baseada no passado, no que as mulheres viviam no passado, de que se eu estiver em casa vai ser melhor. Exato, e se a gente não estiver, vem o quê? A culpa. A culpa? Que é 100% maternal. Se dá algo errado, a responsabilidade é nossa, a culpa é nossa, a gente sente uma dor, né? Mas por que eu não faço essa escolha? Embora eu esteja hoje muito mais com elas até do que quando eu morava no Brasil, até porque hoje eu não vivo horário de rush, nós temos os nossos próprios horários que a gente administra dentro de casa, por exemplo, legal. Então a gente tem escritórios, a gente tem estrutura e a gente não precisa se deslocar. É um tempo que a gente ganha de qualidade para que a gente consiga estar no horário do fim do trabalho disponível para elas, na maior parte do tempo. Às vezes a gente está na China, às vezes a gente está ausente, não tem muito para onde fugir. Mas se elas não vivessem uma vida de algum grau de dificuldade, elas já nasceram com uma estrutura que venceu, uma estrutura vitoriosa. E tempos fáceis constroem pessoas fracas. Tempos difíceis constroem pessoas fortes. Qual seria a dificuldade dos tempos delas para que elas tivessem a força que a gente tem no futuro? Nenhuma. A minha mãe tá aqui em casa, 100% disponível. Ela faz tudo o que eu quero. Eu tenho todo o tempo dela para mim. O meu pai é o que provê Meu pai da empresa. O dinheiro tem, a estabilidade financeira, digamos assim, teria. Estamos seguras. Qual é a dor que elas passam? A dor molda a gente também, né? E eu acredito que às vezes a gente quer privar a criança, né? Às vezes a gente não pensa em privar o adolescente, mas a criança, assim, a gente quer privar a criança de tudo. Num momento em que ela tem ali discernimento para saber que existem dificuldades e que a vida vai ter dificuldades. Mas é isso. Uma das coisas que eu mais falo para as minhas filhas, porque muitas vezes eu tenho 3 meninas e elas duelam. Essa semana passada elas brigaram por uma cenoura e eu falei, eu não mereço terminar meu dia de trabalho depois de um caos, depois de ter que falar com tanta gente no mundo inteiro. Eu estou vendo a briga por uma cenoura, sem contar que eu tenho mais 5 na geladeira. Eu não mereço passar por isso. Não era só uma cenoura. Eu tinha mais cenoura. E elas estavam brigando, né? Porque é aquela coisa, elas são crianças, elas têm a imaturidade. O cérebro reptiliano tá muito ativo e o córtex tá ali Essa ainda. Cenoura é minha. Que não existe, né? Elas não raciocinam, elas agem por instinto ainda e duelam por uma cenoura, né? Mas se eu não deixo elas viver algum grau de dificuldade, elas não vão ter... Quais mulheres nós teremos no futuro, não é? Exato. Eu fico pensando isso muito referente à minha filha. Desde que eu ganhei a Fernanda, na verdade, eu já ganhei ela encarando o desafio, né? Eu estava muito bem estabilizada numa multinacional, e aí vem aquele número também de não conseguir crescer, né? E eu visualizava toda a minha vida lá dentro. Dizia, não, aqui eu vou crescer e tal, não sei o que, na área de tributária, né? E ok, é essa vida que eu quero, tá tudo certo, e daqui a pouco, teste de gravidez positivo. Nossa. Primeiro que já entrou toda uma questão de traumas, né? Porque eu não tive a minha mãe, então ali já começou dentro de mim uma questão muito, muito difícil, né? E aí depois, ok, gravidez aceita, vamos cuidar, vamos seguir, vamos amar, né? E isso também é um pouco que poucas mulheres falam, dessa dificuldade às vezes de aceitar a gravidez de primeiro momento. É como se a gente fosse obrigada a... Nossa, tô grávida. Eu tô feliz e amo essa criança. É maravilhoso, Tem um livro muito interessante que... Eu agora não lembro se ela é psiquiatra, mas é um livro muito interessante que lida com a naturalidade de você não sentir esse impacto no primeiro momento da gravidez. Ótimo. Porque só se ama aquilo que se conhece.
É claro que tem algumas pessoas que têm por características individuais, cada ser humano é um ser humano. E não adianta a gente Também, tende às a vezes- julgar quem é diferente, porque a gente busca familiaridade, né? Mas esse é o tal do preconceito, Uhum. né? Se ao invés da gente julgar aquilo que é diferente, a gente passar a enxergar que existem outras possibilidades e que existem coisas interessantes dentro de outros comportamentos, a gente agrega Verdade. a quem a gente é, né? Coisas muito legais e valiosas. E nesse livro ela fala, normalmente a gente só ama aquilo que a gente conhece. O que isso significa? Que mesmo no momento em que um bebê nasce, dependendo do cérebro dessa mãe e da forma como ela foi criada, ela vai ter um tempo de maturação para essa relação e ela vai construir o amor. Exato. Foi Então, exatamente isso que aconteceu comigo. você tá atordoada, você acabou de ter um filho, você tem uma mexida hormonal violentíssima. Total. E você olha para aquela criança e a sociedade fala assim, cara, agora tu tem que se apaixonar loucamente. E é Peraí. com a mãe, né? O pai não tem essa cobrança. Tipo, agora você tem que falar, o maior amor do mundo, nunca senti uma coisa dessa, não sei o que. Não, calma. Se permita sentir qualquer coisa que seja. E dê tempo ao tempo. E com os dias vocês vão trocando olhares, vocês vão criando vínculo através da amamentação e outras formas de vínculo, ainda que não tenha amamentação. E aí o amor nasce. E aí o amor nasce. Mas é essa clareza, por exemplo, nós mães temos. E quando as nossas filhas tiverem a sua primeira gestação, com certeza, se elas sentirem esse desespero, entre aspas, vai ter essa mãe que se desenvolveu, essa mãe que foi forte, essa mãe que passou por muitas coisas também e que não foi privada das suas dores para estar lá e segurar. E falar, calma, olha. Nesse caso eu não tinha minha mãe. Sim. E não tinha nenhuma experiência, nenhuma pessoa que estava minimamente desenvolvida para me dizer isso. O mais perto foi o meu pai, né? E o mais perto que meu pai chegou foi: quebre o ciclo de abandono, de rejeição. Foi o mais perto que ele conseguiu chegar e com todo o amor e carinho dele, né? Mas para agregar, eu acabei sendo demitida dessa multinacional no qual eu estava grávida, né? Estando grávida, ou seja, eu não podia me colocar no mercado de trabalho. Eu tinha que somente gestar. E isso foi muito difícil para mim. Eu imagino. E acabou que eu fiquei, então, da minha gestação até os 2 anos da Fê, numa depressão, né? Uma depressão bem profunda. E fiquei em casa, eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia sair daquilo dali. Então, isso que a gente tá falando de não é fácil. Não é fácil nenhum lado, não é fácil ser a mãe que decide, olha, eu vou encarar isso aqui. Olha, eu vou permitir que o meu filho sinta também como eu senti. Eu vou olhar para frustrações, né? Hoje eu tenho uma plena tranquilidade em dizer para minha filha que não dá. Que aconteceu. Que o coleguinha bateu nela e bateu nela. Que o coleguinha não gostou de alguma situação que ela fez, não gostou. E ele tem esse direito de não gostar. Mãe, mas eu queria que ele gostasse. Filha, não vai dar, né? Então, essas pequenas coisinhas assim que, ai mãe, mas eu queria tal boneco. Não vai dar essa tal boneca. Às vezes, por mais que a gente a gente até tenha essas condições, mas tu percebe o quanto que só liberar presente também não vai resolver o caso daquela criança. O quanto nós, mulheres, estarmos 100% pro filho, pro marido, pra casa, também não resolve problemas. Não resolve. Às vezes acaba, dependendo do perfil da mulher, prejudicando. No meu caso foi exatamente isso. Até que, bom, daí é outra parte da minha vida, né? Mas eu consigo voltar a mim. Mas até então eu estava totalmente irreconhecível. A pessoa, quando ela abdica dela mesma em prol de cuidar dos outros, ela não se torna uma pessoa boa para cuidar dos outros e das relações que ela construiu. Porque imagina, se você não cuida daquilo que você é como mulher, se você não tem um tempo para você, como é que vai ficar até essa vida sexual? Não fica, né? Não fica. Você se dedica, você doa, você tenta segurar todo mundo numa bandeja
e salvar o mundo à sua volta. Nossa, E você falou uma depois... coisa muito forte agora. Mas é uma realidade. Depois É. você chega e você fala assim, caramba, agora eu tenho que curtir o meu prazer, agora eu tenho que curtir essa relação. Acabou a tua energia. Já A tua era. energia já foi gasta E de o outra quanto às forma. vezes eu, por exemplo, como eu lido diariamente com mulheres, né? E o quanto que vem delas pra mim, justamente isso, Eva, eu não me reconheço mais, Eva, eu não sei quem eu sou. E a gente literalmente olha pra aquela mulher e enxerga uma identidade distorcida. A gente enxerga falta de posicionamento, que é o que eu trago muito nas minhas palestras e no que eu costumo fazer, é isso, a busca pela identidade versus o posicionamento, como são duas coisas distintas que se complementam, né? E muitas delas, tu percebe, é pelo tom do cabelo, é pela pele, mas não só por isso, é porque energeticamente essas coisas estão levando. Por exemplo, quando eu olho para Renata, eu vejo uma pessoa com uma identidade e um posicionamento muito bem firmado, né? Isso não quer dizer que nós, que temos identidade e posicionamento bem firmados, não tenhamos momentos onde a gente se coloca em dúvida. Claro, sempre. E sempre vão Isso existir. sempre vai existir. A gente tem que também ter essa consciência de que isso é do ser humano, né? Mas muito mais propício na mulher. Acho que a mulher ela tem muito mais isso de. Hoje mesmo ainda eu fiz uma sessão com uma coach minha e a gente conversando e tal, e alguns pensamentos muito distorcidos de imagem e atrelados à autocobrança. Então, como a mulher tem isso da autocobrança, né? Mas acho que a gente encarar com mais naturalidade tanto essas escolhas. Eu acho que é aqui que eu queria chegar contigo, que é encarar com naturalidade as nossas escolhas. Então, bom, eu escolhi ser a mãe, que também tem uma empresa, que também é esposa, que também é um ser humano, uma mulher, que também tem que olhar para si, cuidar de si. Foi isso que eu escolhi para mim. E que nem sempre esses pratos vão estar 100% equilibrados. Sim. Ora, eu vou estar uma semana aqui, por exemplo, e quem vai estar 100% lá vai ser o Rodrigo. E aí há que se conciliar no casamento. Então, olha como é importante ter essa visão, por exemplo, do casamento. Porque se o teu esposo não está 100% alinhado contigo, e até mesmo nessa questão de relação, né? Como que cria essa comunhão? Né? Não cria. É difícil. Aí É já não difícil. cria. Aí já não tem, não conta mais com o esposo, não conta com rede de apoio. E aí fica ela querendo, né? Aquele dar conta de Segurar tudo. todos os pratos. E que nunca vai conseguir. E que nunca vai conseguir. O fruto da... maior fruto, né, que causa a frustração é a expectativa, né? Uhum. A gente deposita grandes expectativas na gente e a gente se cobra muito e a gente quer entregar o nosso 10 em todos os nossos setores da nossa vida. Eu quero ser 10 como profissional, eu quero ser 10 como mãe, eu quero ser 10 como mulher, mas espera aí, eu tô sem energia, o que que eu faço? Não, mas eu tenho que entregar porque senão eu vou faltar com alguém. Eu quero estar bonita, eu quero estar maquiada, eu quero ser 10 em tudo. Cara, isso é muito difícil e muito pesado. É. Mas e se a gente chegasse e pensasse assim como era no nosso colégio, a média não era 7 ou 8? Por que a gente não pensa em ser um 7,5 em tudo que a gente faz? Isso vai nos dar um pouquinho mais de paz. Pô, eu tô entregando dentro da minha média. Eu tô cumprindo legal. Eu não tô me estourando. E eu tô equilibrando vários pratinhos ao mesmo tempo. Eu tô equilibrando tudo. Mas se eu focar em 10, 10, 10, 10, 10, eu me saturo. Não tem como. E chega no momento em que Até essa corda chegar no estoura. quinto pratinho, a gente já entregou toda a energia, já, bum. Já foi. bugou. E nesse quesito, pra gente ir caminhando pros finalmente, digamos assim, uma pergunta que não quer calar. A Renata descansa? A Renata dorme? Eu tenho certeza que sim, porque a gente já falou aqui desses princípios que você tem, né? Mas também esse olhar de descanso, porque às vezes, por exemplo, a mulher tem uma questão muito que é o nosso período menstrual, que na verdade a gente nunca sai, né? A gente tem os 4 ciclos ali. Isso eu falo muito para as meninas em algumas palestras, porque cada semana é como se fosse uma versão diferente da mesma pessoa, porque são 4 ciclos diferentes.
mas alguns são mais complexos e para algumas mulheres isso também é mais difícil em questão de produção, em questão de emocional, então ela não tá tão produtiva, ela não tá emocionalmente mais tranquila, mais estabilizada, ficar com aqueles picos, ou hora ela quer, eu só preciso dormir, e daí ela meio que hiberna, e aí o quanto isso impacta também naquilo, né? Então, por exemplo, você comentou, Sim. a gente trabalha no escritório. Isso também, por vezes, é um impacto, porque a gente tá na casa, eu sei porque eu tenho, às vezes eu faço home office também, e aí eu tô em casa, e daí é bem diferente a produção em casa do que a produção no escritório, por exemplo, que você saiu, você tá a mil, você tá aqui, na euforia, tá no pico. Em casa, você tá mais em casa, né? Por É mais que outra é velocidade de outra trabalho. velocidade, mas essa questão de tempos, de descanso, de não ser sempre. Porque eu tenho certeza que existem versões da Renata, né? E essas versões. Muitas, muitas. Eu, na verdade, e não é politicamente correto e bonito de falar, mas eu, como falei, vim de uma criação dura com meu pai, né? Uma criação sem nenhum tipo de agressão, mas muito firme, muito diferenciada na forma de ser. Meu pai saiu de casa e fugiu para sempre e ficou sem família aos 5 anos de idade. A primeira vez que ele fugiu foi aos 3, porque ele era muito torturado dentro da casa dele. Então era um cara sem Ou família. seja, Era um cara sem família que não cresceu com isso. E o meu pai tinha uma ideia muito forte nele de que ele tinha que me forjar como um soldado. Porque na cabeça dele eu não poderia passar pelos sofrimentos muito duros e que ele foram muito passou. maiores na vida dele do que qualquer coisa que eu já passei na minha. Ele tinha muito medo disso. Muito medo pelo que ele passou e muito medo porque a gente perdeu 2 irmãos meus para drogas. Então o sofrimento dele era muito grande em relação a isso. E ele falava, eu não posso deixar essa menina cair. Então ele falava, tu é homem, levanta, tu é homem. E eu falava, tipo, beleza, vamos, não sei o que, tal. E se eu me cortasse, uma vez eu fui hospitalizada muito pequenininha na cidade dele, e ele ligou de um telefone de um hotel na cidade, porque ele não tinha luz elétrica e ele não Sim. tinha acesso a nada disso. A gente se comunicava muitas vezes por carta quando a gente estava afastado. E a minha mãe ligou e falou assim, mas cadê a Renata? Não, ela foi internada, ela tá numa situação complicada, tá no hospital da cidade e tudo mais. E ela falou, e você não tá no hospital da cidade? Ele falou, eu não sou médico. Eu não tenho o que fazer lá hoje. E ela vai passar por momentos difíceis na vida dela. Eu era muito pequena e eu tava num quarto de hospital sozinha numa cidade em que eu não conhecia ninguém, levando umas injeções absurdas e vivendo ali com certeza um grau de medo muito grande, Com né, certeza. para uma criança muito pequena. Mas ele colocou tanto isso na minha cabeça que eu nunca tive TPM. Eu não tenho. Eu não tenho. Tudo isso que você fala, eu sei que é genuíno, eu sei que é real. Eu tenho Mas filhas. a tua mente é como se estivesse programada para não sentir. Exato. Eu não sinto, eu não tenho nenhuma variação hormonal. Eu nunca tive TPM na minha vida. Eu não sei o que é isso. Então, eu me sinto sempre com um comportamento muito estável. Algumas coisas me tiram do sério, algumas coisas mexem com o meu emocional, Normal. sim. Ser humano, né? Sim. Esse estafar de gritos, por exemplo. Se as crianças começam a gritar, uma coisa que eu falo assim, cara, respira e pensa em como administrar essa situação, né, para que você capacite elas como um disciplinador, porque o pai tem que ser também um disciplinador, né? Ele tem que educar, mas respira, porque senão tu explode, né? Como tem uma frase engraçada me dê sabedoria, porque se me der força eu esgano uma, né? Então é o que eu sempre penso assim, vem a sabedoria para lidar com esse momento, porque Às se vier a vezes eu força confesso que eu não tenho sabedoria, sabe? Eu é dou uma difícil. despirocada legal. Eu tipo. E aí eu, ok. E aí eu olho pra ela, minha filha, eu sou um ser humano. Eu enlouqueci agora. Foi por causa do nosso desentendimento aqui. E assim, essa é a mãe. Então,
me ajuda da próxima vez, porque eu não tenho tanta A gente não precisa chegar ali, né, nesse caos. E eu não tenho condições mentais, às vezes, de suportar isso. Eu, tipo assim, eu deixo meio que passar esse negócio, assim, pra ela. Tipo, aconteceu. Bloqueei. Eu dou uma despirocada legal, às vezes, assim. Você falou sobre descansar, né? Pra gente caminhar aí, como você falou, para isso finalmente. Sim, eu descanso. Hoje eu descanso. Hoje o Rodrigo descansa. Foram muitos anos dormindo muito pouco. E principalmente ele, ainda mais, porque em alguns momentos ele ficava muito nas fábricas na China e eu ficava muito aqui, né? Então a gente se dividia de formas diferentes e quando a gente tá na China não tem horário para dormir, é oportunidade, Sim. porque a gente tá muito longe e a gente tem que fazer o máximo de negócios possíveis. A gente tem que desenvolver todos os LEDs que a gente vai botar no mercado, as câmeras, as palhetas, entender a inovação que a gente pode trazer para cada acessório, como que aquilo pode melhorar o carro das pessoas. A gente tem que ver todo o processo de fabricação, porque a gente cuida de todo o processo de fabricação. Então não é o momento de dormir. Se a gente está, por exemplo, de uma cidade para outra num trem-bala, a gente apaga no trem-bala. Que ali a gente está tranquilo. Ai, vamos agora ali em Hong Kong. Ok, a gente apaga. Mas hoje essas viagens, cada vez elas se tornam menos frequentes, porque a gente tem pessoas muito capacitadas. Que já trilhou o caminho da estrutura, né? Exatamente. Então, eu me obrigo a ir dormir. Se eu pudesse dar um conselho, evite celular às 9 da noite. Faz mal pro ciclo circadiano, faz mal pro nosso corpo, pros nossos olhos e tira muito da qualidade do nosso sono. A gente já tem muita cobrança, mas quando a gente é bombardeado por informações, por pessoas que às vezes você olha e parecem, nossa, elas estão fazendo muito mais do que eu tô fazendo. Então, peraí, eu sou o quê? Uma procrastinadora? Eu sou uma incompetente? E aí começa aquele ciclo da cobrança e da culpa muito forte. A rede social aumenta muito isso. Porque as pessoas colocam ali informações que elas querem que a gente veja. E que não necessariamente são a realidade daquilo que elas vivem. Aquilo que é intencional, né? A rede social é uma vitrine. É intencional. O que você bota na vitrine? É o bolo mais bonito. E dentro da cozinha tá tudo cagado. A farinha tá no chão, a manteiga às vezes tá derretida, tá todo mundo descabelado, suado, oleoso, porque passou o dia fazendo um bolo, mas a vitrine tá bonita. A rede social é a vitrine. Só que essa vitrine faz imensamente mal, porque a gente não tem a capacidade, tudo que a gente enxerga com os nossos olhos, o nosso cérebro entende como a realidade. Se eu vejo hoje filmes de desgraça, filmes de morte, antes de dormir, o meu cérebro não lida com aquela informação de, olha, eu vi um filme bacana feito por Hollywood. Você viveu intensamente um momento ali que ele não sabe identificar. Você, numa parte racional, fala, cara, eu vi um filme interessante assim, assado. Você chorou, você sofreu, você jogou uma carga de adrenalina para dentro do teu corpo na hora de dormir. Então, a gente tem muito cuidado, a gente gosta também muito de estudar neurociência. Eu ia dizer, eu tô sacando que ela já estudou, porque eu estudo também, né? Eu gosto muito. Eu adoro, nossa. E como isso muda a vida de um ser humano, né? Como isso muda. Aquilo que a gente consome de tudo, de alimento, de informação, afeta diretamente a nossa saúde. Então, a gente escolhe aquilo que a gente vai consumir em prol da nossa qualidade de sono hoje, para que ainda, às vezes, que seja reduzida por uma necessidade de trabalho, seja de qualidade. Mas ainda assim seja um tempo de qualidade. Não é aquele sono instável, aquele sono ansioso, aquele sono perturbador. Perturbador, né? É um sono onde o descanso. Então, consegue, por exemplo, hoje, na maior parte do tempo, é como eu digo, né? Não é sempre que dá, mas quase sempre tem que dar. Ou tem seja, que dar como um remédio. Esse quase tem que acontecer, né? E tem que ser tratado como uma prioridade. Porque isso afeta a sua capacidade de raciocínio. E se você não dorme direito, não se exercita, não come direito, depois você não produz da forma como deveria no seu negócio. E aí o seu negócio não alavanca. Porque ele depende da sua inteligência, ele depende da sua cabeça. Por que o meu negócio não avança, né? Porque você virou um hamster. Ou até mesmo, por que a minha família tá um desastre, tá um caos? É claro, você está um caos por dentro. É um hamster tentando acender uma lâmpada. E ela tá ligada, essa roda do hamster tá ligada a um filamento. Quanto mais ele gira, mais ela bombeia e fica um pouquinho acesa. Isso é muito importante, Mas essa luz nunca vai ter estabilidade para ficar acesa e iluminar a gaiola
se o hamster parar de girar. Então, esse hamster que é a gente tem que sair da gaiola e achar um jeito de encontrar uma fonte 12 volts, se for para acender uma lâmpadazinha de farol, para ligar essa lâmpada, para que ela não dependa dessa rodinha girando. Porque uma hora a gente vai se estafar. Com certeza. Sempre. Nós somos humanos, não somos máquinas. Eu acredito que a mulher é capaz de muita coisa, assim como o homem é muito capaz de muita coisa. Eu não acredito que nenhum seja melhor do que o outro. Isso. A gente tem habilidades diferentes. E a gente é muito capaz. A gente foi muito subestimada durante muito tempo. Isso. Desacreditada pela sociedade. Mas hoje a gente já constrói um cenário diferente. Hoje a gente consegue criar a nossa oportunidade, o nosso espaço. A gente tem a nossa voz. Que a gente use cada vez mais isso, mas se permitindo também ser imperfeita, se permitindo falhar e exigindo um pouco menos, porque a gente tem muito pratinho para equilibrar. E isso é difícil. E vamos votar no 7,5, que já tá ótimo, né? É isso, é maravilhoso. Com 7,5 em todas as matérias, a gente passa de ano. Passa de ano, vai. Mas próximo. 10 em 2 e 4 em outras 3, a gente repete. A gente repete. E fica literalmente repetindo ciclos na vida e não entendendo muitas vezes o porquê. Mas isso é um outro assunto. Sim. Se deixar, a gente vai falar muito, que eu nem sei quanto tempo que a gente já tá falando. Eu também não faço ideia. 1h15 aqui, ó. Produção apontou Foi 1h15. tão bom, né? Então tá de boa. Eu já tava preocupada, que eu digo, bom, primeiro que eu tenho que liberar a Rê, porque ela precisa descansar. Essa mulher precisa descansar. Não, hoje não. Daqui a pouco eu vou pegar o voo, vou voltar pro Panamá. Então. Né? Como eu falei, eu moro hoje no Centro-América. Mas eu descanso no voo. Então tá bom. Mas, Rê, aproveitando, né, aqui então o nosso desfecho, acho que tem muita coisa aqui em 1 hora que dá pra que quem realmente assistir o podcast pode ir pegando, né? Eu digo pras meninas, coloquem lá, tá lavando uma louça, tá trabalhando, bota teu fonezinho, vai escutando e deixa rolar. A imagem é a última coisa que vai contar, né? O importante é o conteúdo que tá ali. Então, levando em consideração isso, levando em consideração os desafios que tu passou para se colocar no mercado, os desafios que tu passou com a estruturação de uma empresa, estruturar uma família, a maternidade, hoje tudo que tu vem fazendo, o impacto que tu causa, e eu digo, quando eu falo tu, eu falo Tech One e Rodrigo e toda a equipe, né? Mas esse todo trabalho, esse movimento que vem gerando impacto em outras famílias de colaboradores e por aí vai adiante, né? Com base nisso, levando em consideração que são mulheres que estão nos ouvindo de diversas áreas, o que a Renata de várias faces, digamos assim, diria? Porque tem Renata que tu é homem, tem Renata que tu é mãe, tem Renata que tu é esposa, tem Renata que eu sou só a Renata. Sim. Eu sou só a Rê. Tem Renata que é a amiga, né? Que é a filha, que é a família. Mas também tem a Rê que é abraço, que é doçura, que é quando a filha inverte a pipoca doce da salgada, olha e diz, sim, que coisa mais linda essa filha que eu tenho, né? Então eu acho que isso é essas faces. E eu acho tão lindo isso porque poucas mulheres têm a coragem de admitir suas multifaces, não multitarefas, as suas multifaces. Ainda hoje eu postei uma foto no meu stories que dizia nem guerreira, nem mulher maravilha, nem multitarefas, nem perfeita, mas sim uma mulher possível, a possível que eu posso ser, né? Maravilhoso isso. Vem dessas faces, assim, que pra mim foi muito difícil aceitar essas minhas faces. Eu queria ser aquela coisa definida. E eu não sou. Eu não posso me definir, porque eu também não me limito. Daqui a um pouco pode ser que eu mudei aqui. Essa coisa meio assim. Só que sabe o que é muito louco? As pessoas, elas não veem aquilo que a gente sente. Elas veem aquilo que a gente é no nosso dia a dia, no nosso trabalho. A gente mostra, né? Exatamente. Há pessoas que mostram coisas muito desconectadas com aquilo que são, né? Concordo. E hoje, para muitas pessoas é muito mais importante parecer do que ser.
porque a rede social trouxe isso de uma forma muito forte. Então, eu quero que pareça que eu tenho a melhor bolsa, a melhor roupa, eu quero que pareça que O rosto perfeito. eu tenho um rosto perfeito. Eu sou feliz no meu imperfeito. Eu sou feliz com o meu dente que é diferente um do outro, eu me aceito legal com isso, com umas marquinhas que eu tenho, com as cicatrizes que eu tenho, eu tô de boa, tranquila, assim, sem nenhum tipo de insegurança quanto a isso. Mas o que eu ia falar sobre isso é que muitas vezes a gente se preocupa muito com a forma como o mundo está enxergando a gente. Só que, na verdade, o mundo está enxergando a gente com os olhos deles e a gente nunca vai saber exatamente como ele está enxergando. A gente é que se cobra. Eles estão vendo outra coisa. Eu sou a Renata de várias faces dentro de casa. Eu sou a Renata que adora ir pescar. É das minhas coisas preferidas. Eu troco qualquer festa, qualquer Rock in Rio por uma varinha, um balde de isca e ficar no meio do mato pescando com as minhas filhas. Eu não suporto o excesso de barulhos, eu não suporto lugares aglomerados, mas as pessoas não sabem que é essa Renata. Na rede social, se você perguntar quem é a Renata, cara, a Renata é a mulher do LED. A Renata é aquela mulher, cara, eles falam, e eu escuto, eles mandam mensagem, tu é pica, tu é não sei o quê. Então, assim, olha que loucura. Eu tô preocupada de como o mundo me vê, mas o mundo não é capaz de me ver, porque o mundo não me conhece profundamente, ele vê uma face só. Então, por que a gente se cobra tanto? Eles nunca vão ser capazes de nos conhecer, até porque a gente vai mudar, né? A Eva de hoje é a mesma de 12 anos atrás? Quem te conheceu há 12 anos atrás te reconheceria da mesma forma e poderia falar assim, cara, eu conheço profundamente a Eva. Nem de longe. A maternidade te mudou, as dificuldades do trabalho também, não é? Com certeza. Aquela Eva já passou. Então, quem não estava ali há 5 anos atrás, quem estava ali do seu lado há 5 anos atrás, não conhece mais a Eva. Não. Quem não está dentro da tua casa, muito menos. É verdade. Mas a gente se preocupa com a opinião do outro. Então, que nos preocupemos menos com a opinião dos outros, que nos preocupemos mais com aquilo que a gente constrói para o mundo e os filhos também que a gente deixa para o mundo. Eu tenho muita preocupação com isso. Eu quero criar filhos melhores para o mundo. Eu quero que elas tenham consciência de respeito. Eu quero que elas sejam mães, se um dia elas quiserem ser mães, porque se não quiserem, eu já falei que não precisa, porque dá um trabalho da porra. Dá. A gente sabe. E eu preciso falar isso pra elas, porque eu não fui informada, não. Ninguém contou essa parte da história. Ninguém contou assim. Você falou da questão de não ter a sua mãe do seu lado. A minha tava e me contou mentira. O que é pior? Eu não sei. O que a gente faz aqui? A minha falou, é uma explosão de amor, é uma paixão, é uma felicidade. Ela falava, Ela foi aquela mãe do... Você é mais linda que Gisele Bündchen. Eu não sou não, cara. Ah, não, mãe. Eu não sou. Entendeu? Mas ela me vendeu uma outra parada. Porque... Aí tu foi na onda e fez 3, né? Não? Eu falei, cara, que legal, vou fazer 3, um conjuntinho, vão ser amigos. Cara, tem irmãos que nem se falam. Cenourada na cara. Né? Tem irmãos que não se falam. Por quê? Porque a relação dentro de uma única casa, numa unidade, seja da família completa, ela é muito complexa. Aí você junta isso com individualidade, com características peculiares de cada um. DNA, isso pode virar um caos. No futuro, isso não é garantia de nada, mas eu não fui avisada. Então, hoje eu falo para elas, eu não fui avisada sobre como seria ter vocês. E ter vocês é muito difícil para mãe. É muito difícil. Eu preciso, inclusive, que vocês me ajudem em vários momentos para que a gente seja a melhor versão pra gente aqui dentro de casa, né? Mas se não quiserem ter, não precisa. Se quiserem ter eu falo, olha, deve dar menos trabalho do que a escolha que eu fiz. Talvez seja um caminho legal. Às vezes eu dou uma despiracada que eu penso, gente... Essa uma que tá valendo por quanto? O custo é muito alto também para ter filhos. Não avisaram do custo. Não avisaram. Eu vejo amigas solteiras, amigas que não têm filhos, reclamando do quanto que elas ganham, do quanto que elas investem e tal. E eu, cara, espera tu ter filho. Espera tu ter filho, porque assim, ó, esse custo... Porque daí às vezes a gente pensa assim, poxa, eu não...
às vezes pensa, né? Aqui são, no teu caso, é o casal, mais 3, são 5 pessoas. Então, pra realizar um sonho, tu não realiza um sonho só da Rê. Tu tem que realizar o sonho de 5. Por exemplo, vou fazer uma viagem pra Disney. Não é só a Renata que tá indo lá pra Disney. É 5 que tem que ir junto. E talvez uma que um dia não queira, que esteja azeda Entende? por algum motivo, e você tem que E administrar para que todos não sejam, Faz de como? certa forma, contaminados, né, com essa coisa. Exato. Então, eu explico para elas isso, eu quero filhos melhores para o mundo, eu quero que elas tenham noção de dificuldade, porque a gente não vive dificuldade, mas a gente precisa colocar elas em situações difíceis para que elas sejam mais humanas. É isso que a gente precisa, né? A gente ensina sobre a parte de educação financeira para elas. E uma coisa que eu deixo muito clara, assim, que eu explico para as minhas filhas elas muitas vezes falavam, você deu tal coisa, fulana tem tal coisa e eu tenho esse aqui que é um pouco menor, isso não é justo. O conceito de justiça foi criado por humanos. Ou seja, ele vem do nada. Porque as coisas vieram da natureza em algum momento, de Deus ou de qualquer que seja a sua crença. Mas o conceito de justiça saiu de dentro de cabeças imperfeitas, que somos nós, seres humanos. Ou seja, que justiça também é essa, né? Que justiça que existe? O filhote de flamingo acabou de nascer, a mãe esperou para ele nascer, ele anda pela praia, a perninha fica cheia de sal, vem um predador e come ele. Cadê a justiça? Um filhotinho de cachorro que a mãe queria e estava ali, porque ela tem o cachorrinho, ele tem um instinto maternal e ele amamenta, mas ele chega ali, ele não tem força suficiente para fazer a sucção e e ele morre ali. E essa mãe, a cadelinha sofre, né? Porque as perdas são difíceis. Então, onde é justo? A gente olha um documentário e a gente fala, caramba, que linda a foquinha, e vem um urso e morde ela, e a gente fala, filho da mãe! Não, na verdade, assim, o urso também não tinha que alimentar o filhote dele? Peraí, comeram a foquinha, mas o ursinho ia morrer de fome. Que a gente não para pensar num contexto muito grandioso por trás das coisas. Então, o mundo não é justo. Essa é a primeira frustração que eu tiro da cabeça das minhas filhas. Não significa que eu vou ganhar X e você vai ganhar X porque você é uma menina e porque você tem a mesma idade. O mundo, às vezes, é meritocrático, às vezes não. Às vezes não. É você que tem que colocar a tua armadura no momento que for necessária, ir para a guerra e enfrentar e saber que ali você vai encontrar momentos de felicidade, alegrias e momentos de frustração, momentos de injustiça. E quanto mais você trabalhar o seu emocional para lidar com isso, melhor você vai se sair diante de todos esses cenários, né? Então, temos aí um belo recado dessas nossas multifaces, né, Rê? Então, para as mulheres que nos acompanharam até aqui, o meu agradecimento a Rê, foi maravilhoso. Não é porque eu sou tua fãzaça, mas um dos melhores podcasts que eu já gravei. Me senti muito bem em gravar. Eu fico muito lisonjeada. Em questão de conteúdo, em questão de visão, de mundo, de pertencimento, né? Então, eu tenho certeza que, assim como me agregou, peguei muita coisa pra mim, principalmente o ensinamento do teu pai, recebo pra mim também. E tenho certeza ele ficaria feliz. Eu tenho certeza que sim. São coisas que a gente honra quando a gente leva adiante. Cada vez o honrar é levar adiante, né? Não só manter com a gente, mas passar. Então, quero te agradecer por compartilhar a tua vida, compartilhar as faces da Renata aqui comigo. Recebo elas com muito carinho. Todas as Renatas que se colocaram aqui ao dessa mesa, eu realmente senti muitas vezes que essa cadeira ela é giratória e é como se eu visse várias assim, ó, assumindo, né, as questões. Por isso que eu trouxe essa analogia. Tu deixa essa energia pra mim, assim. Então é como se todas elas estivessem aqui, daí tá bom, agora troca, vem, assume tu, agora troca, assume tu. E assim vai, né? E eu acho que isso é da maior parte das mulheres. E a gente aprender a receber isso, aprender a amar essa nossa forma, essa nossa essência, como a gente falou aprender aqui. a se amar, né? Aprender a se amar, a amar aquilo que tem dentro da gente, né? Então, mais uma vez, obrigada.
Eu que agradeço. Muita prosperidade a Renata, a sua família, a Tech One. Para nós. Para todos nós. Mulheres, muito obrigada. Prosperidade à vida de vocês também. E aguardem o próximo capítulo dessa segunda temporada do Mulher Pode, porque vem aí muitas mulheres potentes. Espero vocês acompanhem a Tech One nas redes sociais, nossos parceiros, e nos vemos em breve. E o tchauzinho da Rê, é claro que eu não poderia deixar. Tô lá sempre no Tech One Brasil, sendo isso aqui que vocês viram, sendo imperfeita, sendo às vezes a pessoa que posta muito e às vezes a pessoa que não dá conta, mas tô sempre por ali, vocês sabem onde me achar, né? E tamo junto, vou continuar acompanhando aí no grupo, porque eu acho um trabalho muito bonito e eu vibro muito por ver esse espaço sendo conquistado de forma merecida. Isso. Né? A coisa que eu mais ignoro na minha vida é quando não te conhecem e falam: parabéns pra você que é mulher guerreira, leoa. Você me conhece? Você sabe se eu sou isso? Não, isso é tão genérico. Cara, então, você conquistar algo porque é mulher, simplesmente, na minha cabeça não faz nenhum sentido. Eu não escolhi ser mulher. Simplesmente aconteceu no momento em que papai e mamãe se juntaram, eu nasci. Eu poderia ser homem, né? Então, ser mulher não é o que me torna especial. Ser uma mulher que luta por aquilo que acredita, que constrói coisas, né? Que tem valores, que transmite isso para os seus filhos, que luta, que se aceita e que conquista espaços através de meritocracia, é o que me torna especial, é o que nos torna especiais, não o fato de ser mulher de forma isolada. Né? Então, é essa mulher que vocês vão ver ali e que vai acompanhar vocês também. Ou seja, não mulher gênero, mas mulher em essência. Exatamente. É muito bem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Obrigada. Super beijo. Até mais.